Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Moraes, sejam todos bem-vindos à nossa aula da terceira e última unidade da disciplina Direito e Legislação Comercial do curso técnico em Finanças do IFMA Campus São João dos Patos. Vamos analisar hoje, de forma sintetizada, questões relacionadas ao registro da empresa, questões fiscais e trabalhistas. Ora, tanto o empresário como as sociedades empresárias precisam efetuar o seu registro na junta comercial antes do início de sua atividade. É o que está previsto na lei. O nascimento da empresa se configura com o registro do contrato social na junta comercial. E nesse contrato deve constar, obrigatoriamente, o capital social, que é o patrimônio da empresa, onde é que se localiza a matriz, a sede principal da empresa, eventuais filiais e, é claro, a descrição dos sócios e a sua forma de participação econômica, né? A atividade econômica e a finalidade da empresa se configuram como esse objeto social, certo? E ele é definido pela classificação nacional de atividades econômicas, o CNAE. Essa classificação é um instrumento de padronização nacional para fim de enquadramento tributário e participação em licitações públicas. Além disso, a empresa precisa fazer o seu registro no CNPJ, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Isso é feito na Receita Federal. A empresa precisa ainda fazer o seu registro junto ao sistema tributário estadual e municipal, obter o alvará de funcionamento e se registrar junto à Previdência Social. Existem diversos livros contábeis previstos na legislação e que as empresas são obrigadas a ter o controle, né? São livros que servem para a fiscalização dos atos das empresas, tanto pelos órgãos públicos quanto pelo Poder Judiciário. De acordo com o nosso Código Civil, o artigo 1180, um livro indispensável e obrigatório é o livro diário, ou seja, toda empresa deve manter este livro. Há outros livros que também servem de controle, como o livro caixa, o livro conta corrente, contas a pagar e outros, né? As sociedades anônimas, por sua vez, também possuem livros específicos que são obrigatórios. A exemplo do registro de ações nominativas, transferência dessas ações, registro de partes beneficiárias, atas das assembleias, presença dos acionistas e outros. E existem ainda livros não comerciais, mas que são obrigatórios, como o registro de empregado, entrada e saída de mercadorias, registro de inventário e outros. Para tratarmos da questão fiscal, é importante que tenhamos a noção do que seja tributo. De acordo com a lei, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória ou obrigatória em moeda, né, ou cujo valor dela possa se exprimir, que não se constitua penalidade, né, e que tenha sido instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculado a uma lei, né? Mas a instituição desses tributos deve seguir alguns princípios jurídicos, né, que protegem o cidadão do próprio Estado e sua ânsia de arrecadar. E nós vamos conhecer agora alguns desses princípios. O princípio básico é o princípio da legalidade, ou seja, nenhum tributo pode ser cobrado sem que antes haja uma lei que tenha instituído esse tributo. Temos também o princípio da isonomia, ou da igualdade, por meio do qual a proibição dos entes federados, União, Estados, municípios, Distrito Federal, de tratar de forma desigual contribuintes que se encontram em situação equivalente. Temos ainda o princípio da não surpresa, que se desdobra no princípio da irretroatividade e da anterioridade. Ora, ninguém pode ser surpreendido de uma hora para outra com um novo tributo, né? Há a necessidade de planejamento, né? Então, pelo princípio da irretroatividade, não pode ser instituída uma lei que vai voltar no tempo para incidir sobre um fato praticado no passado. Então, a União, o Estado, o município não pode criar um tributo hoje que vai incidir sobre um fato realizado na empresa no mês passado, por exemplo, né? De forma alguma, essa retroatividade é possível porque ela é proibida. Além disso, existe o princípio da anterioridade, que se desdobra em dois aspectos. Um deles é que um tributo criado no exercício financeiro, entre os meses de janeiro e dezembro, só pode ser cobrado de qualquer contribuinte no ano seguinte, né? E, além disso, existe também
o princípio da noventena, né? Ou seja, há necessidade de obedecer 90 dias para que o tributo seja cobrado. Ou seja, se ele for instituído em 30 de outubro, né, novembro, dezembro, janeiro, pelo princípio vou colocar aqui um mês antes, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Na verdade, passa os 90 dias, ele poderia ser cobrado em novembro, só que não, né? Ele tem que ser cobrado no exercício financeiro seguinte, no ano seguinte, certo? Outros princípios tributários são o princípio do não confisco, certo? O princípio da liberdade de tráfico, uniformidade dos tributos federais e capacidade produtiva. O princípio do não confisco significa que deve haver uma razoabilidade, uma proporcionalidade na imposição pelo Estado do ônus tributário a uma pessoa física ou jurídica. Pela liberdade de tráfico, né, por esse princípio, o trato das pessoas e bens não pode ser limitado pela cobrança de tributos, né, quando ele ultrapassa as fronteiras de um estado ou de um município. Né? Nós temos aí uma exceção em relação ao pedágio. Há também o princípio da uniformidade dos tributos federais, ou seja, o tratamento não pode ser discriminatório, certo? Em relação ao Estado ou em relação ao município pela União. Todos têm que ser tratados de forma igual. Né? E também nós temos essa é a questão, nós falamos sobre a uniformidade dos tributos federais e também sobre a capacidade tributiva. Né? Então, é preciso que haja a capacidade de ter recursos para poder pagar os impostos. E aqui nós temos uma visão geral dos impostos existentes no Brasil. O imposto é uma espécie de tributo, né? Porque eles ainda têm as taxas e as contribuições de melhoria. Mas vamos apresentar aqui somente os impostos, né, previstos com a competência da Constituição Federal para a União, Estados e municípios. Então, imposto da competência da União. Nós temos imposto de renda, nós temos o IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, nós temos o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, nós temos o IOF, de Operações Financeiras, importação, exportação. Nós temos um imposto previsto na Constituição Federal, mas que nunca foi regulamentado em lei, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, né? E nós temos o Imposto Extraordinário de Guerra, né, de guerra. Em relação aos impostos estaduais, nós temos o ITCMD ou ITCD, né, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Nós temos também o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e nós temos o IPVA, né, que incide sobre a propriedade de veículos automotores. No município, os impostos definidos em lei são o IPTU, o ISS e o ITBI. O IPTU é sobre a propriedade territorial urbana, o ISS, Imposto sobre Serviços, e o ITBI, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, entre as pessoas que estejam vivos, certo? Em relação às questões trabalhistas, a gente precisa apontar o principal instrumento legal da esfera trabalhista no Brasil, né, que é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi instituída em 1943 por Getúlio Vargas. Né. A CLT trata do contrato de trabalho, dos direitos dos trabalhadores, das normas de segurança, da organização sindical e do processo judicial trabalhista no âmbito da justiça do trabalho. É também na CLT que se encontra a definição de empregador. A empresa individual ou coletiva, né, o empresário ou a sociedade empresária que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, paga salário e dirige a prestação de serviço pessoal do trabalhador. E o empregado, por sua vez, é toda pessoa física que presta serviço na natureza não eventual, certo? Rotineira, a empregador, sob a dependência desse empregador e mediante pagamento de salário pelo empregador. Ou seja, o trabalho prestado pela pessoa física precisa de algumas características para que se fique configurado o contrato, o vínculo trabalhista. Essas características são a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e a remuneração como assalariado. É preciso ter clareza também que a relação de emprego se configura ainda que não haja um contrato escrito. Esse contrato de trabalho ele pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado.
Esse contrato por prazo determinado não pode ser superior a 2 anos, senão ele passa a se configurar como contrato por prazo indeterminado e os direitos são outros. No contrato de prazo determinado se encaixa o contrato de experiência. Há outros contratos de trabalho que são regidos por outras leis, né? O contrato de empregado doméstico, o contrato temporário. É na CLT também que são definidos os conceitos de salário, piso salarial e a questão sindical. Certo? Na CLT também estão previstas as regras sobre o 13º salário e as férias, né? Essas férias, geralmente, elas são de 30 dias quando não houver falta de empregado. Se houver falta, segue uma linha, uma regra prevista na CLT em relação a quantos dias de férias ele terá. Outra questão relevante para o nosso curso é a figura do profissional autônomo, né? Para que um contrato com o trabalhador autônomo não seja configurado como uma relação trabalhista, né, e os direitos que decorrem disso, é necessário que não haja nessa relação as seguintes características: habitualidade, subordinação, pessoalidade, jornada de trabalho e salário. Se houver alguma dessas características, se configura um contrato de trabalho seletista, com a necessidade da empresa respeitar e pagar todos os direitos trabalhistas. Afinal, o autônomo exerce atividade profissional remunerada em caráter não permanente e sem vínculo empregatício. Então, na hora de você, empresário, né, sócio de uma empresa, diretor de uma empresa, contratar um trabalhador autônomo, você tem que elaborar o contrato de prestação de serviço. Não deve ser caracterizado de forma alguma subordinação, se é obediência hierárquica, horário definido de trabalho e exclusividade. E eventuais despesas, como transporte, alimentação, estadia, deve se configurar como reembolso de despesas, né? E não como verbo de natureza indenizatória. Você também deve obter sempre os comprovantes, né, de inscrição do autônomo, né, no INSS, os comprovantes de recolhimento, né, das verbas do INSS pelo autônomo, né, as guias de previdência social, o comprovante também de recolhimento do ISS, Imposto sobre Serviço, pelo autônomo, e finalmente você tem que obter dele o RPA, o Recibo de Pagamento Autônomo, certo? Bom, chegamos ao fim de nossa aula, né? Mas não fique só com este conteúdo, não. Você tem acesso às nossas apostilas, né? Você tem acesso aos textos complementares, certo? E, além disso, contribua com o fórum de discussão. Tem muita coisa para ler, você não vai se arrepender. Siga em frente, prossiga nos seus estudos e alcance sua meta de se tornar um técnico em finanças. A oportunidade é para poucos. Esse curso vai fazer muita diferença na sua vida. Eu sou o professor Cláudio Moraes. Muito obrigado e até a próxima.